bem, pessoal? Vamos lá, com energia, seguir com essa nossa importante aula. Vamos lá? A maioria das provas adota uma sistemática de questões objetivas com uma assertiva e 5 possíveis alternativas para atendê-la. E aí são separadas em letras A, B, C, D e E. Para o candidato identificar certo, pontuando o candidato que marcar no caderno de resposta o item considerado como correto. Aqui embaixo a gente tem uma proposta de questão. Observe que necessariamente teremos 4 alternativas com textos errados, que não respondem, não atendem ao que foi solicitado, e apenas uma correta. Isso porque se tivéssemos mais de uma correta, em tese, essa questão seria anulada ou teria algum outro efeito. Então, vamos nos concentrar naquele tipo de questão que a banca examinadora acerta, né? Concentre-se em buscar dentro do texto da alternativa um trecho que a torne inválida, ou seja, invalida o item, né? Aquele quesito, aquela letra A, B, C, D, E. Isso se deve ao fato de que para a alternativa estar errada, basta que tenha uma palavra incorreta. Mas, para a alternativa ser considerada correta, é preciso que todo o texto esteja certo. Ao identificar um trecho que invalide a sentença, propõe-se marcar um X ao lado da letra identificadora da alternativa e sublinhar a palavra ou excerto invalidador. Desse modo, para uma futura revisão durante a própria execução da prova, o candidato poderá entender a razão pela qual considerou o item como errado e visualmente passará para a próxima alternativa. Vamos ver aqui uma proposta do que foi acabado de explicar. Temos que, por exemplo, questão 63, item A. Apontamos que esse trecho que tornou esse item errado. A partir daí, colocamos um X do seu lado. Um X. E aí eu não tenho mais dúvida. Assim foi feita a mesma sistemática para cada um dos itens. O B, o C e o D. Ok. Então, eu entendi na resolução dessa questão que a resposta correta era o item E. E aí eu o circulei. Uma outra proposta que ainda poderia ser feita é, ao lado aqui do número da questão, identificar e escrever aquilo que você acha correto. Isso serve para futuras revisões, ainda executando a prova. Se for lá passar para o gabarito, você vai ver rapidamente essa questão, qual é o gabarito que você mesmo identificou como correto, e se quiser revisá-la, você vai ver rapidamente por que você considerou na primeira passagem, porque aquele trecho estava errado. Seguindo, algumas expressões dão uma solução de canto, terminativas. Isto é, adotam uma posição extrema. Normalmente, alternativas que contenham essas expressões estão erradas. Normalmente, Vamos aí um exemplo. Imagine uma questão que tenha como assertiva lá no item A o seguinte: pena de morte é absolutamente proibida no Brasil. E aí eu vi esse absolutamente, pena de morte absolutamente proibida. Ah, ok, eu vou identificá-la como errada. Vim aqui, disse que sublinhei, identifiquei o absolutamente como o trecho que invalida o quesito e lancei o X ali do lado da letra. Tá, aqui tem a resposta, lá da Constituição Federal, tem um extrato que dá uma exceção, Pena de morte não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Então a gente vê que é uma exceção, O normal é realmente não ter pena de morte no Brasil. Então, assim, vou falar aqui algumas expressões, que vão para uma regra de canto, extrema, situação extrema. Sempre, nunca, sem exceções, jamais, nenhuma, entre várias outras possibilidades que a banca examinadora, vai poder lançar aí na sua questão. Atenção, cuidado com essas expressões, porque é uma tendência, pessoal? É uma tendência de invalidar o item. Agora sim, não é uma regra absoluta. Pode existir realmente uma questão que faça sentido
colocar uma expressão dessa de canto, de ponta. Acontece que, regularmente, as regras apresentam exceções, e essas expressões eliminam essas exceções. A banca examinadora, o que elas gostam de fazer, né? A banca examinadora irá expressar o entendimento da regra geral, e com uma simples expressão dessas de canto, né, vai eliminar a exceção. E o objetivo da banca vai ser confundir o candidato que não sabe, ou no momento da solução ali do processo seletivo, ele não se atentou para a exceção. Daí ele vai considerar como correta e errou a questão. Esse tipo de abordagem das bancas examinadoras é muito comum e deve ser objeto de especial atenção do candidato. Não deixa passar. Além do que já foi dito, a banca examinadora ainda poderá colocar esse tipo de item errado logo na alternativa A, pois ela se apresenta primeiro na sequência da leitura normal, regular do candidato. Veja que a banca ali estará te induzindo a marcar errada. Então, mesmo que julgue a primeira alternativa como correta, ainda assim recomenda-se, pessoal, com veemência, a leitura das outras alternativas. Isso aqui é o seguinte: está resolvendo lá a prova, pegou uma questão, leu o item A, primeira proposta ali, o item A, você achou que aquele é o certo. Você vai identificá-la, marcá-la ali e seguir a prova? Eu recomendo que não. Eu recomendo que leia as outras propostas de soluções, o item B, o C, o D e o E. E aí sim, você vai ter um completo entendimento das possíveis soluções e vai descartando todas aquelas. Aí talvez você, numa leitura lá do item D, do item E, dos últimos ali, você pode ver que tem uma aqui, nossa, essa aqui parece tá mais alinhada para ser a certa. Então, assim, não caia nessas pegadinhas, tá ok? Não seja induzido ao erro. Um cenário possível seria o candidato conseguir eliminar 3 alternativas e ficar em dúvida nas 2 últimas. Veja que, com essa técnica, você conseguiu aumentar significativamente a probabilidade de acerto dessa questão. Você saltou aí de um cenário de 20%, né, probabilidade de 20%, né, um quinto ali, para 50%, né? Porque você iria marcar uma de 2. Então, admitindo que você eliminou realmente 3 que estavam erradas pela identificação de trechos invalidadores, você aumentou significativamente a chance de acerto e de levar essa questão pontuar, né? De levar ela como certa. Então, é um excelente trabalho, né? Saber fazer prova pode conceder importantes pontos que você não conseguiria pelo seu conhecimento bruto em si. E lembrando, mais uma vez, né? Os processos seletivos, eles acaba que eles selecionam os candidatos que obtêm a maior pontuação. Não necessariamente aqueles que detêm, né, que guardam o maior conhecimento no assunto. Cada questão poderá avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, né? Compreendendo o entendimento e a análise com o intuito de contemplar mais de um objeto de avaliação e valorizar a capacidade de raciocínio e de aplicação prática dos conhecimentos dos candidatos. Então, pessoal, não basta saber o conteúdo, tem que saber fazer a prova. Importantíssimo. Agora, com relação às questões de interpretação, né? Nas questões de interpretação, principalmente dentro da prova de português, é um exemplo, né? Recomenda-se leitura da própria questão antes de partir para o texto em si. Nesse caso, a leitura do texto informativo será direcionada para a resolução da questão, e não de modo aleatório. E aqui, por exemplo, temos um paredão de texto, né, de uma questão, e aqui temos as perguntas. Nesse cenário, o que eu proponho para você é, em vez de ler o texto e depois seguir para as questões, para o que está sendo demandado, você inverter a ordem. Vai ler as afirmações, vai ler o que está sendo demandado e depois vai vir para o texto. E aí, assim, assinalando os itens. Por que eu digo isso? Porque a sua leitura do texto ela não vai ser despretensiosa. Ela vai ser atenta e já buscando um ponto que atenda o que foi demandado. Assim você otimiza o seu tempo, otimiza a leitura e vai pontuando.
Ok, pessoal? Lembrando, tem provas que vão colocar diversos textos longos. Os itens podem até, entre aspas, serem fáceis, mas como o texto é longo e são muitas questões, acaba que ganha uma complexidade a prova. Então essa é uma metodologia de conseguir atender vários itens longos e manter pontuando. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma pausa agora. Espero vê-los no próximo encontro. Até mais.